Olá galera, professor Adão, professor de Ciências da Natureza. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos. Nós vamos estar estudando sobre o nosso terceiro roteiro de estudo. E nessa aula de hoje eu estarei explicando os dois conteúdos importantes relacionados à química e à física. Hoje vamos estudar sobre os óxidos e sobre velocidade média. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem da aula e vamos lá, turma. Bom, turma do SEJA, professor Adão, professor de Ciências da Natureza. Hoje nós vamos ter uma aula sobre o roteiro do terceiro, sobre o terceiro roteiro, tá? O terceiro roteiro, turma, ele nos aborda sobre a temática de meios de transporte, sociedade e ambiente. Eu creio que vocês estão aí com o roteiro em mão, vocês podem estar acompanhando e eu vou estar aqui explicando alguns pontos mais importantes do roteiro relacionado às temáticas e aos conceitos de ciências da natureza. Então, lá no texto de vocês, nós estamos abordando muito sobre a gasolina. O que é a gasolina, turma? A gasolina é um composto químico, tá? É um composto químico formado por... É um composto químico que está classificado entre os hidroscarbonetos. O que são hidroscarbonetos? Os hidroscarbonetos são compostos químicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Então, ou seja, galera, a gasolina é um composto químico, tá? É uma solução química formada por hidroscarbonetos. O que são hidroscarbonetos? São compostos químicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. A cadeia carbônica da gasolina são cadeias grandes formadas por átomos de 7 a 11 átomos de carbono. Vou fazer aqui a fórmula estrutural da molécula de gasolina. São 8 átomos de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E completo com hidrogênio. Por quê? Porque a gasolina ela é formada por carbonos e hidrogênio. E hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos químicos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênio. São cadeias carbônicas grandes. Então aqui eu tenho a estrutura da gasolina. Nas moléculas de hidrocarbonetos são formadas por ligações covalentes, tá? E essas ligações covalentes elas podem ser do tipo simples, duplas e triplas, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, as ligações covalentes. Essa estrutura da gasolina, essa estrutura química da gasolina, ela é formada por carbono e hidrogênio, por meio de ligações covalentes, tá? Quem são essas ligações? O que são as ligações covalentes? As ligações covalentes são um compartilhamento de elétrons. Então, ou seja, esses átomos eles vão compartilhando os elétrons entre si e vão formando estruturas
grandes até formar um elemento, um composto, que é o caso aqui da gasolina. Então, ou seja, essas ligações orgânicas elas podem ser do tipo simples, um hidrocarboneto com ligação simples vai apresentar essa característica aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação simples, uma ligação dupla, aqui eu tenho uma ligação dupla, tá? Se tivesse um outro carbono aqui. E aqui eu tenho uma ligação tripla. Uma ligação tripla. Então aqui nós temos, né, então aqui nós temos as ligações covalentes, que elas são do tipo simples, duplas e triplas. No texto de vocês estamos abordando sobre os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São cadeias carbônicas formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Um exemplo de hidrocarbonetos nós temos a gasolina. Os hidrocarbonetos eles formam ligação do tipo simples, dupla, que é nesse caso, e tripla. No caso da gasolina, a gente está vendo que ela é formada por ligações do tipo simples, que são essas. Bom, turma, voltando ao texto, nós temos aí as combustões, tá? O que é a combustão? A combustão significa queima. É a queima. Na combustão, nós vamos ter ela do tipo completa. E também temos a combustão do tipo incompleta. Uma combustão do tipo completa de hidrocarbonetos, tá? É quando na sua produção, no produto, há liberação de CO2 mais água. Aí nós temos uma combustão completa. É muito comum na queima de matéria, na queima do papel, na queima de árvores, tá? São exemplos de combustão completa. Na combustão incompleta, nós vamos ter a liberação de CO, que é o monóxido de carbono, mais fuligem. O que é a fuligem? A fuligem é aquela fumaça preta que ela é encontrada nos escapamentos do carro, tá? Essa substância, a fuligem, ela é muito prejudicial à saúde, pois ela pode causar problemas respiratórios e se ela for inalada em grandes quantidades em mulheres grávidas, pode até levar ao aborto. Com base no texto, turma, nós temos também os óxidos, que são compostos químicos inorgânicos formados por átomos de oxigênio. Aqui eu tenho o monóxido de nitrogênio, ele reage com o oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio, que é um NOx. Outros exemplos de NOx, nós temos o CO2, que é o monóxido de carbono, o CO2, que é o dióxido de carbono, temos o SO2, que é o dióxido de enxofre, e assim sucessivamente. Para finalizarmos nossa aula, turma, nós vamos ver agora sobre a velocidade média. A velocidade média é um termo físico, tá? da física, que ela é usada para calcular a distância e o tempo percorrido de um móvel, tá bom? A fórmula da velocidade média tem aí no roteiro de estudo. Estão no roteiro de estudo de vocês, tá bom? Velocidade média, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. É a distância pelo
tempo, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, Vm, velocidade média, ΔS, variação de deslocamento, e ΔT, variação de tempo. Um exemplo. Qual a velocidade média de um carro que percorre uma distância de 100 km em 2 horas? Então, nós vamos ver aqui, ó. Ele quer a velocidade média, tá? Ele diz que a distância, o ΔS, é de 100 em um tempo que é de 2 horas. Então, nós vamos fazer, ó, velocidade média vai ser igual a distância dividido pelo tempo. Velocidade média vai ser igual a distância, que é 100 dividido por 2. Velocidade média vai ser igual, aqui nós vamos ter quilômetros e aqui horas. Vai ser igual, 100, se você tem 100 e divide por 2, vai ser igual a 50 km por hora. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar indo no colégio, que sempre vai ter um professor para tirar a dúvida de vocês. Tenham bons estudos e fique com Deus.